Muito bem, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Sérgio Mascarenhas em Políticas Públicas para e a Qualidade da Educação Brasileira. Estou confundindo com o título da cátedra aqui. Esse curso é organizado pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e é parte das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira em Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, cujo atual titular é o professor Mozar Neves Ramos, que em breve estará se juntando com a gente aqui no evento. Ele está num outro evento representando o CNE. Diz que o pessoal não para de falar, parece que o pessoal gosta de falar, né? E ele ainda não conseguiu sair do evento, mas vai se juntar com a gente daqui a pouco, tá? O curso também é uma atividade da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, e eu agradeço a todos vocês que estão com a gente já para esta 9ª aula, né? Então, estamos chegando na metade do curso, semana que vem é metade das nossas aulas do curso de Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Então, para lembrar a todos, como é de praxe, eu suponho que agora todo mundo já está basicamente acostumado com esse modo online, né? Algo que a gente teve que aprender durante esse momento de pandemia, tanto dar aula quanto assistir aula, participar de reuniões. Então, eu suponho que as pessoas, vocês já sejam mais familiarizados com a plataforma Zoom, que foi escolhida pelo nosso time, a quem eu já agradeço, o Rafael, a Thaís, o João, que sempre está aqui no backstage, dando aquele suporte para a gente, para que as coisas transcorram da maneira mais tranquila possível. Então, lembrem-se de acessar a sala de aula virtual usando o e-mail que você usou na matrícula, né, no curso, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tá? Se você usar o e-mail que você registrou lá na plataforma da Pró-Reitoria, a sua frequência estará automaticamente computada, tá? Para o pessoal que quer assistir aulas, né? Então, todas as aulas do nosso curso estão sendo gravadas e todos os vídeos das aulas passadas já estão disponíveis na forma de uma playlist que foi criada pelo nosso staff do Polo e cujo link vai ser disponível, né? Toda aula ele vai sendo disponibilizado para vocês ao longo da aula. Então, quem quiser assistir às aulas anteriores, elas já estão todas disponíveis nesse link. Então, como é um curso online, todo o material do curso também é online. A gente tem os vídeos das aulas que já aconteceram, os slides usados pelos professores e referências extras que foram indicadas pelos professores das aulas, tá? Então, a gente tem basicamente 3 conjuntos de conteúdos cujos links vão ser, de novo, disponibilizados no chat, no botão do chat, ao longo da aula, tá bom? Então, lembrando então que na plataforma Zoom a gente tem uma barra inferior na janela, onde vocês podem fazer as perguntas usando o botão de Q&A, tá? E também interagir com os participantes da aula usando o botão de chat, tá? Então, a gente pede que as perguntas sejam feitas ou direcionadas no botão de Q&A, de Questions and Answers, tá? Porque o chat, isso é bom, fica bastante congestionado ao longo da aula, o pessoal vai dando parabéns, vai gostando, vai fazendo comentários, vai tentando falar com alguém, né? Então, a gente estimula isso, é uma maneira da gente, pelo menos, ter alguma interação entre os participantes, já que nós não estamos no modo presencial. A gente pede que, se você tem uma pergunta, use o botão de Q&A, para que a gente possa repassar a pergunta para a nossa convidada de hoje. Falando, então, da nossa convidada de hoje, a nossa professora da aula de hoje é a Márcia Bernardes, ela é dirigente municipal de educação de Mariporã, na região metropolitana de São Paulo, é formada em letras e pedagogia, possui especialização em psicopedagogia, supervisão escolar, gestão da educação infantil e especialização também em alfabetização. Foi dirigente municipal de educação do município de Atibaia, em São Paulo, por 8 anos, de 2013 a 2020, onde é a diretora de escola efetiva, né? Já atuou e atua em diversas frentes e grupos de trabalho relacionados às políticas públicas educacionais, regime de colaboração, financiamento da educação, ensino híbrido, formação de professores e educação infantil no Estado de São Paulo e na esfera federal. Está em seu 2º mandato como presidente da Undime São Paulo. Já foi vice-presidente regional interior e também vice-presidente da instituição, né? Então, hoje é um prazer recebê-la, Márcia. Muito obrigado, né? A Márcia tem sido uma colaboradora, uma parceira das atividades da nossa cátedra, e ela vai nos brindar com uma aula sobre os desafios da educação municipal em tempos de pandemia. Eu acho que não poderia haver tema mais oportuno para esse momento,
ainda confuso, né, Márcio? Então, de novo, muitíssimo obrigado, Márcio, pela gentileza, e a palavra está com você, tá? Boa tarde, professor Antônio José, muito obrigada pelo convite. Gostaria que estender aí o meu agradecimento a todos vocês da cátedra, do IEA, vocês são todos muito atenciosos, e é uma honra muito grande estar hoje falando aqui, né, junto a vocês. A gente tem recebido, enquanto Undime São Paulo, muitos elogios desse curso, e eu fico muito lisonjeada por poder participar e contribuir, e eu tenho certeza que sairei ainda mais engrandecida do que né, as minhas contribuições. Tenho certeza que vou aprender muito com vocês nessa nossa tarde também, finalzinho de tarde, comecinho de noite. Então, uma alegria, quero cumprimentar todos que estão aí nos acompanhando. Temos pessoas aí do país todo, né? Grande parte do estado de São Paulo, mas também pessoas do país todo, então quero dar as boas-vindas a todos vocês. Bom, como o professor Antônio me apresentou, sou secretária de Educação de Mariporã, fui secretária por 8 anos em Atibaia e estou como presidente da Undime São Paulo nesse período de pandemia. Nós costumamos dizer que ser secretário de Educação já é uma missão muito corajosa que nós enfrentamos aí no dia a dia. E em tempos de pandemia, né, a gente não consegue nem medir o tamanho dessa coragem. E eu acabei tendo essa experiência, né, não só como secretária de Educação em tempos de pandemia, mas também como presidente da Undime. No momento em que nós não tínhamos, nem desconhecíamos o que era a pandemia, não existia nenhuma formação. Eu costumo dizer que na faculdade nós não tivemos nenhuma disciplina que tratou, né, de educação em tempos de pandemia. Nós que fizemos pedagogia, licenciatura, formações em cursos de gestão, né, cursos de extensão, nunca se falou em educação em tempos de pandemia. E, de repente, nós fomos pegos aí de surpresa, literalmente, praticamente, da noite para o dia. Então, eu vou fazer uma contextualização, né, para vocês, só para a gente relembrar como que tudo aconteceu, para a gente chegar nos dias atuais, que nós continuamos ainda em pandemia, né, já estamos com o retorno das aulas, em grande parte do estado de São Paulo, e eu vou trazer muitos dados para vocês sobre o estado de São Paulo, trazer dados do Brasil e também dados do estado de São Paulo. Mas eu preciso, né, fazer aí essa contextualização, voltando um pouquinho aí na linha do tempo, na nossa história. Nós estávamos em março de 2020, mais precisamente no dia 13 de março, eu não esqueço até hoje, uma sexta-feira 13, quando o secretário Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, me convidou para uma reunião onde trataríamos sobre a questão da pandemia, que o vírus já estava, né, instalado no estado de São Paulo e que as escolas teriam que tomar alguns cuidados com relação aos protocolos. Isso foi numa sexta-feira, onde nós nos reunimos com representantes da saúde do estado, e a orientação era intensificar a higienização das escolas, deixar todas as janelas abertas, enfim, todas essas questões. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, tivemos uma nova reunião, e aonde foi dito que era para suspender as aulas imediatamente. Então, isso aconteceu a partir do dia 16 de março, nós suspendemos as aulas aqui no estado de São Paulo. E a partir daí, nós não sabíamos quanto tempo essa suspensão duraria. A princípio, nós achávamos que seriam 15 dias, que falavam em quarentena 14 dias. Depois, nós vimos que 14 dias não era o suficiente. E aí, o que o estado de São Paulo entendeu que seria a melhor situação? Nós antecipamos o recesso.
né, o recesso ou as férias de julho, foi antecipado para abril, né? Nós ficamos aí até abril com a suspensão das aulas sem saber o que aconteceria. Antecipamos o recesso, nesse período imaginávamos que nós conseguiríamos voltar, e aí nós percebemos que não seria possível voltar, e aí nós tivemos menos aí de 15 dias para planejar e pensar em como seria esse ensino, né? Então, é importante ressaltar que o ensino remoto, ele não era regularizado no país, e aqui eu preciso fazer até uma referência, e depois, quando o professor Mozart estiver conosco, eu gostaria até de reforçar a importância do trabalho do Conselho Nacional de Educação nesse momento, porque se não fosse o Conselho, nós não teríamos nenhuma diretriz, os municípios não tiveram diretrizes de políticas públicas, de como seguir, de como fazer, de como acontecer. Então, o Conselho Nacional emitiu uma resolução direcionando aí o ensino remoto, né? E aí encaminhou ao MEC, né, o governo federal, para essa homologação. Então, esse foi o primeiro passo, né, onde as escolas brasileiras tiveram a autorização do ensino remoto. Então, se falava em educação à distância, né, nós temos que saber diferenciar. A educação à distância, ela era regularizada no Brasil, ela é regularizada no Brasil. Mas o que nós estávamos fazendo não era uma educação à distância, porque a modalidade da nossa educação não era educação à distância, e sim o ensino remoto. Então, até essa nomenclatura foi tudo muito novo para nós, né? Então, nós tivemos que nos adequar a tudo isso. Então, o primeiro desafio, o que é o ensino remoto? Como fazer esse ensino remoto? E depois, como chegar nas casas dessas famílias, nas casas dessas crianças, né? Os municípios, as redes municipais não tinham uma estrutura de plataforma digital, apesar da BNCC trazer muito a questão das competências digitais. Nós não tínhamos ainda estrutura e ainda não temos estruturas nas nossas escolas para o ensino remoto através de uma plataforma, através da internet, enfim, nós não temos essa estrutura. A realidade do Brasil ainda está muito distante para um ensino remoto a partir das tecnologias. Então, os municípios tiveram que se reinventar. Eu sei que muitos faziam entrega de atividades impressas, iam até a casa dos alunos, faziam atividades via WhatsApp, né? Então, todos esses desafios foram sendo superados com o compartilhamento de experiências. Então, acho que vale ressaltar muito aqui o quanto os profissionais, o quanto os professores, e aqui eu quero enaltecer os professores que estão conosco nesse curso, o quanto vocês foram criativos, o quanto os gestores também arregaçaram as mangas, e aí eu incluo todos os profissionais da educação, porque eu sei que nós tivemos merendeiras que acabaram se envolvendo com impressão de atividades, que também entregava atividade, né? Motoristas do transporte escolar que também faziam essa entrega das atividades, e as equipes das secretarias de educação e os próprios secretários de educação. Então, foi mesmo uma mobilização muito grande, e nós fomos literalmente, como diz o ditado, né, trocando o pneu com o carro andando. E a gente sabe, né, de todos os desafios, de todas as deficiências. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas pesquisas e dados só para validar isso que eu venho trazendo para vocês. Não vai ficar muito grande para vocês, porque está em PDF, mas é só para ilustrar essa minha fala. Essa foi uma pesquisa que a Undime fez sobre a volta às aulas. Nós fizemos aí a Undime Nacional, então essa foi uma pesquisa em parceria com a Undime Nacional, Itaú Social e Unicef.
Essa pesquisa, ela aconteceu do dia 29 de janeiro a 21 de fevereiro deste ano, tá? Então, ele traz um pouquinho, um raio-x de como foi 2020. Então, para validar isso que eu estou trazendo para vocês, né, das atividades, de como aconteceram essas atividades remotas, como aconteceu o ensino remoto, isso a nível nacional. Tá? Então, quais foram as estratégias adotadas? A pesquisa cobriu 2 em cada 3 redes municipais de educação. Então, isso só para vocês terem uma ideia, né, da abrangência da pesquisa, né? A cada 3 redes, 2 responderam à pesquisa. Então, é uma pesquisa que traz aí uma grande representatividade, tá? Então, nós tivemos aí 66% das redes municipais do país todo que responderam às pesquisas e 34% que não responderam. E aí, um outro dado que é muito importante e a gente não pode deixar passar batido, a questão da reeleição dos prefeitos, né? Então, o que aconteceu para ajudar no meio de toda essa pandemia? Nós tivemos uma eleição. E quando se troca um governo, nós sabemos os impactos que isso, né, traz para a educação. Nós falamos muito que a educação ela deve ser contínua, né? Os programas, as políticas públicas que dão certo, elas têm que ter continuidade. Mas nós sabemos também que quando há troca de gestão, muitas vezes não se tem essa continuidade. Imagine vocês, em tempos de pandemia, né, no momento em que as atividades passaram a ser remotas e no meio desse caminho, troca a gestão. Né? Então, imagina o quanto isso impactou também nos resultados da aprendizagem e, inclusive, no andamento dos trabalhos das secretarias de educação, que automaticamente traz aí os seus reflexos também na sala de aula. Então, nós tivemos 53% de prefeitos que não foram reeleitos, ou seja, mudança de gestão, nova gestão, né? Nós tivemos 43% que foram reeleitos. Então, para vocês verem, né, que a maior parte dos prefeitos não foram reeleitos e, consequentemente, as equipes das secretarias tiveram aí mudanças, né? Muitas cidades também, alguns lugares, têm diretores que são designados, são cargos de confiança, e aí também muda tudo, né? Querendo ou não, esse é um dado importante quando se pensa em planejamento. Então, esse é um indicativo importante também. E aí, voltando ao ano de 2020, como que as redes trabalharam o calendário? Né? Como eu disse para vocês, foi tudo muito novo, nós não sabíamos se poderíamos contar como dia letivo o ensino remoto, não poderia contar. Eu lembro que eu estava em Atibaia como secretária de Educação, nós entendemos de primeiro momento que o ensino remoto ele não poderia ter o mesmo peso que o ensino presencial, né? Dado aí todas as fragilidades, a falta de um professor. Então, nós começamos com um peso de 50% do calendário escolar. Então, nós vamos falar, nós colocamos assim, que a cada dia de ensino remoto correspondia a metade de um dia letivo. Né? Esse foi o nosso pensamento no começo, porque nós imaginávamos que depois, talvez, de agosto, as aulas retornariam e nós conseguiríamos fazer a reposição dessas aulas. Inclusive, a orientação do CNE, a primeira orientação do CNE, do Conselho Nacional de Educação, foi justamente para que houvesse a reposição das aulas. Só nós até conseguimos, eu lembro que foi até uma contribuição muito forte da Undime, é que não haveria necessidade de fazer reposição para a educação infantil. Uma vez que a educação infantil traz vivências, experiências, não justificaria repor aula aos sábados, aos domingos, né? Ou no contraturno escolar. Mas, a princípio, a ideia era reposição das aulas, porque nós não imaginávamos que isso se estenderia, né? Então, assim, essa questão da elaboração do calendário escolar, eu acredito que foi um dos maiores desafios que nós tivemos enquanto gestores. Eu lembro que eu estava, né, como secretária em Atibaia, e todo mês eu soltava uma nova resolução de calendário escolar.
Eu falei que eu fui a secretária que acho que, junto com o Conselho Municipal de Educação, foi a gestão que mais fez resolução, porque todo mês nós soltávamos uma nova resolução. Até que chegou uma hora que nós falamos, não dá mais para a gente computar apenas meio dia letivo, porque a gente não vai conseguir fechar, né, os 200 dias letivos. Inclusive, uma outra exceção que foi aberta, que não precisaria cumprir as 1.000 horas de carga horária, né? Então, que poderia se cumprir as 800 horas. Então, olha quantas questões que foram sendo adaptadas para a gente poder cumprir, né, de alguma forma, o calendário escolar. E aí, vamos ver aí como as redes, né, trabalharam com isso. O que está de azulzinho claro é que a situação aí do cumprimento do calendário foi reorganizado para 2021. Algumas redes, mas vocês vão ver aí que é bem pouco, é em torno de 20%, deixou, né, para cumprir o calendário no ano seguinte, em 2021. Então, eles não fecharam o ano junto com o calendário escolar, o ano de 2020. Uma boa parte, né, mais aí de 60%, 70%, em torno de 70% das redes concluíram o calendário em dezembro de 2020, então fizeram aí uma força-tarefa para cumprir as 800 horas. E ainda nós tivemos, na época da pesquisa, em janeiro deste ano, algumas redes que ainda estavam reorganizando para 2021, né, mas que é um número bem pequeno aí de redes que estavam reorganizando. Ou seja, a grande parte das redes conseguiu, né, adequar o calendário dentro do ano de 2020. Eu lembro que isso era uma questão que a gente trazia bastante também, que não era necessário, né, fechar o calendário junto com o calendário físico, né, o calendário do ano. Mas as redes conseguiram se organizar para isso. Entre as redes que cumpriram o calendário de 2020, a grande maioria o fez apenas com atividades não presenciais. Então, nós tivemos no ano passado um movimento, mais ou menos agora nesse período de setembro, outubro, de algumas redes voltando. Mas, olha aí, o dado traz que 91% das redes municipais do país terminaram um ano com as atividades não presenciais, com o ensino remoto. Apenas 8% tiveram algumas atividades de forma presencial. E como que as redes trabalharam essas atividades não presenciais, né? Então, olha para vocês verem, né? Na nossa pesquisa, 95% é material impresso, né? Então, isso demonstra o quanto nós ainda precisamos avançar na infraestrutura tecnológica das nossas escolas, das nossas redes. E eu vou além, as famílias também não tinham acesso, né? Então, muitas redes conseguiram criar plataformas, conseguiram se organizar de alguma forma, mas e para a família acessar essa plataforma? Esse era um dos grandes desafios, né? O nosso país, ele tem uma diversidade gigante. Eu trago como exemplo o próprio município, né? Nós temos famílias, comunidades escolares que conseguem acessar um conteúdo na internet, e dentro do mesmo município nós temos comunidades que não têm acesso, né? Por questões financeiras, por questões sociais e até mesmo por questões geográficas. Eu trago o exemplo aqui da cidade de Mariporã. Nós estamos entre serras aqui, né? A Serra da Cantareira, e tem locais que a internet não chega o sinal da internet por uma questão geográfica, né? Então, a estratégia mais utilizada no ensino remoto foi o material impresso. Depois, orientações por WhatsApp, né? Então, assim, a questão do WhatsApp viralizou. Até outro dia, conversando com um grupo de professores aqui do município, eles relataram, né? Eles até fizeram aí um testemunho. Eles falaram assim: olha, secretária, a gente jamais imaginava que nós daríamos o nosso telefone particular para as famílias, ou que nós estaríamos num grupo de WhatsApp.
Pelo contrário, eu lembro que antigamente a orientação era para os professores não se envolverem em grupos de WhatsApp, para os professores não terem, né, esses grupos com as famílias, por uma questão de ética, enfim. E, de repente, nós tivemos que inverter isso, né? No começo, eu lembro que os professores ficaram assustados. Como? É até uma invasão de privacidade, né? Eu vou estar num grupo, eu tenho meu horário de trabalho, hoje já virou uma prática muito comum, né? Então, a gente sempre orientava, coloca regras no grupo, o horário que vai ter as orientações, né? Não é o tempo todo, full time, 24 horas, não é sábado, domingo. A gente sabe que acaba extrapolando um pouquinho, mas a questão, né, da construção das regras nos grupos foi importante também para que pudesse ter essa aproximação com as famílias. E nós temos relatos de professores que dizem que eles estiveram muito mais próximos das famílias, mesmo nesse período da pandemia, com o ensino remoto, do que quando não tinha a pandemia no ensino remoto, né? Então, olha para vocês verem, né, essa questão dessa aproximação com as famílias. Nós entramos nas casas das famílias através dos vídeos que nós fazíamos, que nós fazemos, né? Através das aulas online, ou mesmo através de uma chamada de vídeo de WhatsApp. Então, nós entramos nas casas das famílias, as famílias acabaram entrando nas nossas casas também, né? E o quanto isso acabou sendo fortalecido a questão dessa relação escola-família. E eu acredito que isso é uma questão que a gente precisa fortalecer ainda mais, mesmo depois que essa pandemia passar, porque os ganhos são muito grandes dessa aproximação da escola e da família. Videoaulas gravados, né, foi o terceiro item que mais aconteceu. Orientações online por aplicativos, então algumas redes criaram alguns aplicativos, plataformas educacionais. Então, olha para vocês verem, né, que no universo aí do Brasil, nós tivemos só 22% das redes que tinham uma plataforma, né? Então, é comum, né? Será que é tão comum assim? Né? Os dados mostram que não é tão comum se ter uma plataforma educacional. Videoaulas online ao vivo, aulas pela TV, aulas pelo rádio, e não houve ofertas de atividades remotas, isso é muito raro, né? E quando a gente olha para essa pesquisa, para esse resultado, eu trago uma provocação. Se a gente olhar hoje para uma escola particular, né? E nós estamos falando de políticas públicas e escola pública. A escola particular, momento nenhum, ela ficou sem aula. Né? Momento nenhum, os alunos deixaram de acessar uma plataforma. E o quanto isso é preocupante. Né? Então, assim, se a família não tinha como acessar, ela tinha que se virar e tinha que ter um acesso, a criança tinha que ter um computador, né? Escola particular, então a família, né, tinha que se organizar para isso. Nós, enquanto escola pública, não. Nós tínhamos que pensar em diversas estratégias para que, de alguma forma, chegasse até o aluno, né? E essas estratégias, nem sempre elas são eficazes para que se tenha, de fato, uma aprendizagem efetiva. Nós sabemos que muitas escolas particulares tinham aquelas melhores plataformas, com aula ao vivo, o professor ao vivo na aula, né, tirando as dúvidas, e nós, na rede pública, não. Então, se já existia, né, uma diferença na aprendizagem de uma escola pública com a escola particular, isso acabou ficando ainda mais enaltecido ainda, né, com a pandemia. E aí, por isso, a importância desse retorno das aulas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, porque a cada dia de ensino remoto na educação pública era um dia a menos de aprendizagem, mesmo sabendo que vocês, professores, tentaram fazer o melhor pelos alunos de vocês. É possível notar que os aplicativos mais especializados e as plataformas pedagógicas são uma realidade para municípios maiores. Então, nós, né, a cátedra aqui trabalha muito a questão dos municípios de médio porte.
Então, os municípios de médio a grande porte, eles tinham condições de criar plataformas, recursos financeiros, inclusive, né, ou apoios de empresas, institutos, enfim. Já os municípios menores não tinham essa facilidade, né? Então, aqui o gráfico mostra bem isso. Então, olha, o que está azulzinho, claro, é a população até 10 mil habitantes, era material impresso. Desculpa, aqui o primeiro gráfico é de material impresso, orientações por WhatsApp, videoaulas gravadas. Então, olha para vocês verem, né? Os municípios acima de 100 mil habitantes é o que está azul escuro, né? Então, as orientações por aplicativos e plataformas aconteceram com mais frequência nos municípios grandes. Só que nós temos que lembrar que o Brasil, né, assim como o estado de São Paulo, ele é composto não só de municípios grandes, pelo contrário, municípios de médio a pequeno porte. Quase a totalidade das redes respondentes declarou ter monitorado as atividades pedagógicas não presenciais. Então, essa foi uma outra questão. A questão do monitoramento das atividades, o registro dessas atividades, isso era uma questão que a gente batia muito nessa tecla, a importância de registrar, a importância de ter a devolutiva do aluno, apesar de não ter sido uma tarefa fácil, e não está sendo uma tarefa fácil, mas a maior parte dos alunos, a maior parte das redes declarou que tinha esse monitoramento, e eu acredito que está tendo ainda esse monitoramento das atividades não presenciais. Para quase 60% das redes respondentes, a participação dos alunos não presenciais foi acima de 75%. Então, foi justamente esse trabalho, né, efetivo de busca ativa. A busca ativa foi uma das ações que mais aconteceram nesse período e ainda está acontecendo, né? Criaram-se até memes, né, de professores indo atrás de alunos, porque era justamente, né, essa corrida atrás dos alunos, atrás das atividades, né? Nós tínhamos que ter esse registro de que os alunos estavam realizando as atividades remotas. Quando se tinha uma plataforma, esse registro fica na plataforma, mas como eu apresentei os dados para vocês, né, o percentual de municípios com plataforma é mínimo. Então, os municípios, principalmente os pequenos e de médio porte, não tinham, né, essa expertise ou mesmo essa oportunidade de se ter uma plataforma digital. Mas mesmo assim, né, nós tivemos aí uma devolutiva aí de 75% dos alunos. E aí, essa mesma pesquisa fala um pouquinho sobre o planejamento para 2021. Eu sei que na nossa cabeça, e isso era um pouco até, acho que emocional, nós imaginávamos que virava a chavinha do ano de 2020 para 2021, né? Tudo estaria lindo, maravilhoso, as aulas iam voltar, né? Eu acho que isso era meio inconsciente também, era um desejo, né, de que a mudança do ano traria aí boas novas com relação à pandemia. Mas mesmo assim, nós tínhamos que fazer um planejamento de retorno das aulas. Eu, enquanto Undime São Paulo, desde agosto do ano passado, eu vim orientando, a Undime São Paulo vinha orientando os municípios no planejamento. Como eu falei para vocês lá atrás, no começo da minha fala, nós não tivemos planejamento para a suspensão das aulas, nós não tivemos nem formação para isso. E tivemos que ir trocando aí o pneu com o carro andando. Mas, para o retorno das aulas, era possível e é possível fazer o planejamento, né? Então, essa sempre foi a orientação. Até porque não é um retorno simples, né? Nós estamos retornando em pandemia. Não é um retorno. Até no começo, nós utilizávamos a fala, o retorno pós-pandemia. E quando as aulas retornarem pós-pandemia, hoje a gente nem consegue mais utilizar o pós-pandemia, infelizmente, porque não tem ainda, né, uma previsão de quando essa pandemia vai acabar. Então, agora nós estamos falando o retorno das aulas em tempos de pandemia, das aulas presenciais. E o planejamento é fundamental nesse sentido, porque não é um retorno simples,
né? E aí, como que as redes planejaram o ano letivo de 2021? Né? Então, o currículo contínuo é objeto de discussão e implementação em mais de 90% das redes. Então, uma preocupação, a questão pedagógica, como que nós vamos dar conta dessa questão pedagógica, uma vez que todos nós temos consciência de que os alunos não tiveram aprendizagem, né, dentro do ano série que deveria ter, né, o ano passado. Apesar de todos os esforços dos professores, das redes, dos secretários, das equipes das secretarias, nós sabemos que a defasagem, ela existiu, né? E isso, depois, daqui a pouco eu vou comprovar para vocês também que isso, de fato, aconteceu, né? Então, assim, como que as redes se organizaram para isso, né? Algumas encerraram, né? Foi concluído o currículo, deu-se como, né, conteúdo dado, conteúdo aprendido, mas olha que foi aí muito pouco, né? Que foi concluído aí em torno de 20% as redes que disseram, não, nós conseguimos dar conta do currículo, do conteúdo do ano em 2021. Grande parte está em processo de discussão, né? E ainda uma pequena parte ainda não tinha iniciado, lembrando que essa foi uma pesquisa que nós realizamos no começo do ano, né? Então ainda estavam, né, em discussão. Quase todas as redes respondentes apontam que suas escolas têm participado do planejamento, isso é muito importante, e eu sempre falei muito isso também em todas as minhas orientações, de envolver as escolas, inclusive criando comitês escolares para o planejamento do retorno das aulas. Não só o planejamento pedagógico, mas o planejamento sanitário, dos protocolos sanitários, planejamento de protocolos socioemocionais. Então, a importância de envolver, né, as escolas com representatividade aí de toda a comunidade escolar, desde os professores, funcionários, pais de alunos e alunos. Então, a grande maioria, né, tem aí essa participação das escolas nesse processo de planejamento, né? Então, aí nós dividimos aí por região do país, né? Então, no total, o Brasil teve aí 91% da participação das escolas. Aqui a região sudeste, São Paulo, onde nós estamos, 90%. E o estado que mais teve envolvimento aí foi, a região que mais teve envolvimento foi a região sul do país. 63% pretendem iniciar o ano letivo de forma não presencial em 2021. Né? Então, no início do ano, quando as redes responderam, eles ainda não tinham, né, essa intenção do retorno das aulas presenciais. Então, olha, grande parte ainda manteria o seu retorno de forma remota, as atividades não presenciais. Então, aí tem um gráfico para vocês terem um pouquinho, né, de noção de tudo isso. Mais de 90% das redes disseram que retornaram às aulas entre janeiro e março, né? Então, nós tivemos aí que retornam às aulas, né? Então, como essa pesquisa foi em janeiro, então, quando nós perguntamos quando que a sua rede volta, aí, grande parte falou entre janeiro e março. A ideia, né, pelo que eu percebi aqui no estado de São Paulo, e é um exemplo que eu dou, inclusive, do meu município aqui de Mariporã, nós estávamos com todo o planejamento para o retorno em março. Né? Então, estava tudo planejado, principalmente, como eu trouxe para vocês aquele dado de mudança de gestão, muitos prefeitos tiveram aí o ingresso, né, o ingresso nos municípios, sendo eleitos pela primeira vez. Então, com isso, novas equipes das secretarias. Então, nós entendemos que janeiro e fevereiro seriam os meses de planejamento dessas secretarias para o retorno das aulas em março. Só que nós vamos ver que, de fato, não foi isso que aconteceu. As redes respondentes dividem-se sobre o uso do calendário da Secretaria de Educação do Estado. Para os municípios maiores, a grande parte das redes municipais deve adotar o calendário estadual. Né? Então, uma questão que foi muito importante
e eu vi até que o professor Mozart entrou já aqui. Professor, que alegria tê-lo conosco. E eu já citei, eu quero reforçar aqui, o quanto o Conselho Nacional foi importante nessa orientação, nas diretrizes, e o quanto os conselhos estaduais também ajudaram os municípios. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos todas as diretrizes e orientações do Conselho Estadual, que, por sua vez, seguiu o Conselho Nacional de Educação. Então, desde a questão de organização dos calendários, e aí, consequentemente, ficava sob responsabilidade dos conselhos municipais, junto com as secretarias de educação, essa reorganização. E nós percebemos que muitas redes acabaram utilizando, né, seguindo o calendário do Estado, até por uma questão mesmo de segurança, né? Nós estávamos num momento de tanta incerteza, de tantas dúvidas, e aí vamos seguir, então, o Estado. Então, grande parte, aí, né, quase mais da metade, acabou seguindo o calendário da rede estadual. Como as redes, né, se prepararam para a questão de formação e segurança. Então, essa era uma tecla que a gente batia muito na importância do planejamento, fazer formação com os funcionários, nas questões de protocolos sanitários, né? Aqui nós vemos, né, o gráfico, e está até dividido aí por população, para vocês verem, né, as cidades pequenas, as cidades de médio porte, as cidades grandes. Aí é o total de população, e olha para vocês verem, o primeiro gráfico ali ofereceu em 2020, está planejado para 2021. Então, grande parte das redes ofereceu formação ainda em 2020 para os profissionais nessa área aí de enfrentamento ao Covid. Seria o quê? Elaboração de protocolos, tudo isso. Em torno de 40% não ofereceu em 2020, né, mas está planejando para 2021, e foram poucas que não ofereceram e não planejou nada, e essa era uma preocupação muito grande que nós tínhamos, principalmente por conta da mudança de gestão, né, de prefeitos. Então, a gente sempre orientava, deixa tudo planejado, organizado, os profissionais com formação, porque mudando a gestão, isso fica mais fácil de dar continuidade, porque a educação, ela não pode pagar um preço caro aí por conta de uma mudança de gestão, né? Então, aqui, os temas abordados nessas formações. Então, protocolos de segurança sanitária, tecnologias de ensino remoto, a questão do acolhimento das competências socioemocionais, um tema que apareceu muito agora na pandemia, já faz parte da BNCC desde 2017, mas muitas vezes nós não dávamos a devida atenção, assim como as competências digitais, e eu acredito que a pandemia veio para trazer luz a essas duas competências, digitais e socioemocionais. E isso aparece aqui na pesquisa muito fortemente. O terceiro item de formação para os profissionais foi a questão desse acolhimento, e que bom que isso apareceu, né, na pesquisa. Planejamento do currículo contínuo, isso a gente vem discutindo ainda, protocolos pedagógicos, avaliação de aprendizagem. Então, olha para vocês verem que a questão emocional, ela até superou mais ainda do que as questões da aprendizagem, né? Justamente por esse momento de insegurança, de medo, incerteza, como que vai ser, como que não vai ser. Então, veio muito forte essas questões emocionais. A questão do ensino híbrido, reorganização do calendário, segurança no transporte escolar e a busca ativa à evasão. Então, esses foram alguns itens de formação. Isso daqui, como a gente, né, essa foi uma pesquisa do começo do ano, então isso, eu acredito que as redes já se organizaram, né, no processo dos protocolos de segurança, até porque grande parte das redes, e eu vou mostrar para vocês, já retornou aí às aulas. Os protocolos pedagógicos, eu sempre falo em 3 pilares de protocolos para o retorno das aulas, que são os protocolos pedagógicos, sanitários e socioemocionais. E as dificuldades, né? O que as redes apresentam de dificuldade?
Aquilo que a gente já sabe e eu já comentei com vocês. Acesso dos estudantes à internet, adequação da infraestrutura das escolas públicas, planejamento pedagógico, acesso dos professores à internet, formação dos profissionais e trabalhadores de educação e reorganização do calendário escolar, tá? Então, aqui tem, né, o azulzinho do grau aí de dificuldade, né? Então, se a gente for ver, né, um grau de dificuldade aí, o maior que nós temos aí, fica entre aí o acesso dos estudantes à internet, né? Que é uma questão aí nacional. E por isso que as atividades impressas acabam ganhando aí no ranking das estratégias do ensino remoto. Aqui traz a questão da internet para os alunos, né? Então, os municípios de maior porte, na verdade, a gente percebe aí que a dificuldade é grande em todos os municípios, mas, por incrível que pareça, nos municípios de maior porte, a dificuldade é ainda maior, 53%. Redes municipais de diferentes portes parecem sofrer de forma parecida com as dificuldades na adequação de infraestrutura escolar. Então, essa questão de infraestrutura escolar não é uma dificuldade específica de um município pequeno ou de um município grande, né? Isso é uma questão aí nacional e a gente percebe aí pelo gráfico, né, o quanto isso acaba interferindo. Redes municipais de diferentes portes sofrem de forma parecida com o acesso dos professores, também é uma questão nacional. E as conclusões gerais que a gente tem aí dessa primeira pesquisa que nós realizamos no começo do ano, né? 70% das redes concluíram o ano letivo em 2020, né? Isso nós vimos. Acesso à internet e à infraestrutura escolar são as maiores dificuldades enfrentadas nesse momento. Na verdade, de novo, a pandemia ela só veio para ressaltar aquilo que a gente sempre teve dificuldade na escola pública, né? A questão de tecnologia, a questão de infraestrutura, a questão socioemocional. Então, a pandemia ela veio só para trazer luz a todas essas questões que já, né, nós já tínhamos enquanto escola pública antes da pandemia, mas ela não era tão elas não eram tão enaltecidas justamente porque a gente dava conta, né, através de outras estratégias aí. E 2020, quase todas as redes adotaram o envio de materiais impressos com orientações para o WhatsApp, tomando cuidado. Eu lembro que as professoras até comentavam, a gente não pode mandar um vídeo muito pesado porque as famílias não conseguem ter dados de internet para baixar um vídeo. Então, olha aí a dificuldade do acesso das famílias, né, à internet. Então, tem tudo isso. Para 2021, né, que é o ano que nós estamos, as redes estão em discussão desse currículo, né, em continuidade, e no começo do ano, ainda 63% não pretendia iniciar as aulas de forma presencial. Então, isso foi um raio-x, né, em 2020, né, como que foi esse ensino, essa educação das redes municipais em 2020. Vou dar aqui uma... Bom, eu não estava olhando o chat, mas eu acho que não tem nenhuma contribuição. Vocês podem ir participando aí, que na medida do possível eu vou dando uma olhada, tá? Então, essa foi a primeira pesquisa. Agora eu vou compartilhar com vocês a próxima pesquisa. Deixa eu só encontrar aqui. Essa daqui é específica do estado de São Paulo. Essa eu consigo colocar em apresentação.
Ah, não, essa não, gente, calma aí. Essa daqui vai ser daqui a pouco que eu vou trazer para vocês. Essa aqui. É que eu tô com tanta tela aberta aqui. Aí a Undime fez uma nova pesquisa só para o estado de São Paulo, e aí já foi julho desse ano, até para a gente fazer um comparativo daquela pesquisa, trazendo as realidades de 2020, e agora como nós estamos agora em 2021, em julho de 2021. Então, uma pesquisa bem recente que traz aí os dados específicos do estado de São Paulo. Também foi feito aí com uma parceria da Undime Nacional, Itaú Social, Unicef. E essa pesquisa foi realizada entre os dias 15 de junho e 9 de julho. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da representatividade dessa pesquisa, nós tivemos aí 70% dos municípios que responderam e 29% dos municípios que não responderam. Só para contextualizar, para quem não é do estado de São Paulo, nós temos no estado de São Paulo 645 municípios, tá? Então, nós tivemos aí uma participação considerável, né? 70% aí das redes que participaram aí da nossa pesquisa, que é o nosso mapa do estado de São Paulo. O que está de azulzinho escuro foram as redes que responderam, então grande parte do estado respondeu aí a nossa pesquisa. Isso aqui é quem respondeu, na sua maioria foram os secretários que responderam a pesquisa. E aqui, a pergunta era, quase todas as redes se tornaram com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Essa era uma outra dúvida que nós tínhamos no começo da pandemia. E eu falo que é tão interessante porque o primeiro estudo, como era tudo novo, inclusive para os profissionais da saúde, o primeiro estudo que nós tivemos, inclusive da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é especialista em educação infantil, contratou os melhores pediatras, infectologistas, a orientação era: a educação infantil e creche tem que ser a última a retornar. Essa era a primeira orientação que nós tivemos no começo da pandemia. Então, assim, a preocupação era muito grande com essa etapa, né? Então, essa vai ser a última a retornar, e aí nós vamos retornar dos maiores para os menores. No decorrer da pandemia, com os estudos, né, com tudo, foi-se a saúde, né, foi se aprofundando, e nós tivemos a orientação de que não, de que, pelo contrário, quanto menor era o risco de contaminação, era menor, né? Então, que não existia essa preocupação das crianças serem pequenas. Claro que existe a preocupação da questão das crianças pequenas não seguirem os protocolos, não há distanciamento, como que eu vou exigir de um bebê, uma criança de 1 ano, 2 anos, que respeite o distanciamento de 1 metro, que use máscara. Então, tirando essas questões, nós sabemos que, né, a saúde, a ciência trouxe que era muito mais tranquilo voltar com os pequenos do que voltar com os maiores, né? E aí nós chegamos à conclusão, e a gente percebe aqui pelo gráfico, que nós conseguimos, quando teve aí o retorno das aulas presenciais, não precisou fazer esse faseamento, primeiro os maiores, ou começa pelos pequenos, né? As redes começaram em conjunto aí, tanto a educação infantil quanto os anos iniciais. Então, nós tivemos aí 438 municípios que começaram com a educação infantil, 448 com os anos iniciais. Então, olha para vocês verem que bate aí os números, né? E aqui os anos finais, o número de municípios é menor, porque grande parte das redes não atendem o ensino fundamental 2. Quase todos os municípios têm contado com o apoio dos conselhos municipais da educação na reorganização do calendário. Então, aquilo que eu já falei, a importância desde o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Eu acredito que essa foi
esse foi o período, e o professor Mozart está aqui para não me deixar mentir, que eu acho que os conselheiros mais trabalharam, né? Então, assim, era discussão, era a resolução uma atrás da outra, então tudo, vamos nos reunir, vamos discutir, e não, eu tenho certeza que foi muito importante essa participação, porque, e eu sempre, enquanto secretária de Educação, eu nunca tomei nenhuma decisão sozinha, sempre ou com a validação do Conselho Municipal de Educação, ou inclusive o Conselho Municipal tomando aí essa decisão em conjunto com a Secretaria de Educação, né? Então, a reorganização do calendário escolar não foi diferente, né? Então, nós tivemos aí a participação do Conselho Municipal. Então, nós tivemos aí, olha, dos municípios que responderam à pesquisa, 396 tiveram a participação dos conselhos na elaboração e apenas 56 não. E o Conselho Municipal ou Estadual publicou normativas referentes à organização, né? Então, eles quase que meio a meio, né? Então, mas ainda ficou um pouquinho maior aí, por 2 municípios, o Conselho Municipal publicou, né, a normativa aí junto com a Secretaria de Educação. Como as redes trabalharam o ensino não presencial? Então, olha para vocês verem, aqui só o estado de São Paulo e que não é diferente do Brasil, né? Então, de novo, WhatsApp, material impresso, videoaulas, olha para vocês verem que plataforma ainda não é algo comum, né? Apesar do estado de São Paulo, né, ser considerado um estado com uma melhor aí, infraestrutura, tudo isso, mas mesmo assim, assim como o Brasil, nós também sofremos com as questões de infraestrutura nessa questão tecnológica. E os aspectos pedagógicos são prioridade na maior parte das redes municipais. Então, agora nós estamos aí nesse processo de retorno das aulas e, assim como a preocupação lá na pesquisa a nível nacional eram as questões socioemocionais, nós também entendemos a preocupação também com as questões pedagógicas, até porque os alunos estão retornando, nós estamos realizando as avaliações, né? Nós já sabíamos da defasagem dessas crianças, mas nós ainda não tínhamos dados, e hoje, com esse retorno gradativo, nós já estamos tendo dados dessa defasagem e o que nós precisamos fazer por essas crianças, por essas aprendizagens, né? Então, ó, reorganização do currículo, com priorização de habilidades e conteúdos. Então, é momento de priorizar. Nós temos a consciência de que não vamos dar conta de toda essa defasagem de 1 ano e meio em alguns meses. Então, é importante ter essa consciência para priorizar, porque senão a gente vai, né, querer dar tudo de uma vez e aí não vai ter resultado que a gente espera. A questão da avaliação diagnóstica é muito importante, então as redes, e essa tem sido uma orientação frequente da Undime também, a importância de ter dados para que a gente possa planejar, porque a gente só consegue fazer planejamento com dados, com estatísticas, para saber aonde nós temos que fazer aí o investimento. Aulas de reforço, né? Eu tenho falado muito a importância das redes se organizarem, pensarem em estratégias. O reforço escolar nada mais é do que a recuperação paralela. A recuperação paralela, ela está garantida na LDB, né? Então, lá desde 96, o aluno, ele tem o direito à recuperação paralela. Só que nós sabemos que nem sempre as redes conseguem garantir isso, né? Porque envolve contratação de professores, espaço físico, merenda escolar, mas agora, mais do que nunca, as redes precisam olhar para esse reforço escolar, porque só a atividade no turno regular, muitas vezes nós não teremos, não vamos dar conta disso, né? E aí, no final, eu vou trazer para vocês uma estratégia que nós estamos fazendo, um projeto piloto aqui em Mariporã, né, com a recuperação contínua. Outras metodologias e adoção de programa de educação acelerada, 11 municípios estão fazendo, e a experiência que eu vou trazer para vocês não deixa de ser aí um programa de educação acelerada também, né? Então, seria uma recuperação, um reforço escolar, que seria a recuperação
paralela, e um programa de educação acelerada seria uma recuperação contínua no turno escolar. A grande maioria das redes respondentes adotou estratégias de integração curricular entre os anos de 2000 e 2021. Né? Então, entenderam que não teve como finalizar o currículo, o conteúdo em 2020, começar o currículo, o conteúdo novo em 2021, né? Até por conta, né, de toda essa defasagem que nós deixamos aí no ano de 2020. O acompanhamento das atividades pedagógicas tem sido feito principalmente por meio do diálogo com diretores e coordenadores. Então, qual que é a principal estratégia das secretarias municipais de educação para monitorar as atividades não presenciais? Né? Então, conversas regulares, discussão, acompanhamento, definição de indicadores, né? Mas o que trouxe aí, né, na resposta é mais essa conversa. Mas mais do que a conversa, os registros são fundamentais, né? Então, a gente fala muito sobre a importância do registro, porque a gente precisa, né, ter tudo isso muito bem registrado, até para comprovar todo esse acompanhamento. Quase todas as redes mantiveram a estratégia de atividades remotas durante a segunda onda da pandemia. Né? E essa segunda onda foi quando? Em março. Lembra que eu falei para vocês que grande parte dos municípios estava planejando o retorno em março. De repente, nós tivemos que recuar. Né? Aqui em Mariporã foi um exemplo disso, onde nós estávamos preparados para retornar em março, e aí foi quando veio a segunda onda, foi quando fechou tudo, né? As escolas, inclusive as escolas estaduais que já estavam em aula, elas também tiveram aí as suas aulas suspensas, as escolas fechadas, né? Então, grande parte das redes mantiveram as atividades remotas. E ainda nós tivemos aí um pouco aí, 104 municípios que fizeram as atividades híbridas, um pouco presencial e um pouco remoto. E o segundo semestre agora, né, que nós entramos agora em agosto, o que esperar, né? Então, isso aqui era uma expectativa, porque foi uma pesquisa que nós finalizamos em julho. A expectativa era seguir o calendário de educação do Estado, então, né, mais uma vez, mostrando aí, não, aqui está falando que não seguirá o calendário de educação do Estado, né? Então, aqui as redes já, algumas já tiveram uma iniciativa de calendário próprio, né? Todas as redes já iniciaram a construção de protocolos, né? Isso mais do que nunca, agora no segundo semestre, isso já tinha que estar quase que 100%, né? Já construído, imaginando que nós estamos desde o mês de janeiro, mesmo que tenha uma nova gestão, mas já deu para fazer essa construção, né? E quais os desafios, né, para o ano letivo de 2021? E aqui nós temos os desafios, né? A busca ativa, que é algo que a gente tem feito aí frequentemente, né, indo atrás dos alunos. As aulas já retornaram em grande parte dos municípios paulistas, mas ainda não é obrigatório. Então, a preocupação são com os alunos que optaram em não retornar, porque nós temos uma grande parte desses alunos que não estão realizando atividades remotas, ou se realizam com muito custo aí, com acompanhamento, monitoramento dos professores. Então, essa busca ativa aí tem sido um dos maiores desafios da nossa gestão aí em tempos de pandemia. Apoio com material pedagógico, suporte para os diretores, apoio na realização das avaliações diagnósticas, apoio com ações para estudantes com maior dificuldade, atendimento para as crianças com deficiência. Então, esse também foi um dos desafios apontados nesse retorno das aulas, como retornar às aulas com as crianças com deficiência, formação de professores, apoio para o compartilhamento de boas práticas, orientações para o relacionamento com as famílias, acolhimento e competência socioemocional e as tecnologias para o ensino híbrido. A busca ativa, ela tem, né, liderado aí o nosso ranking de ações nesse momento. A conectividade continua sendo um dos desafios,
grandes aí eu acredito que nacionalmente e no estado de São Paulo não é diferente. Então, esse foi, né, a pesquisa mais voltada aí para o estado de São Paulo. E agora, só para vocês entenderem um pouquinho como que nós estamos aqui no estado de São Paulo, o percentual de retorno das aulas. Então, nós temos 645 municípios paulistas. A pesquisa contou com a participação aí de 469 municípios que responderam à nossa pesquisa. Então, aqui para vocês verem, 79, quase que 80% dos municípios já retornaram às aulas. Essa pesquisa nós fizemos o mês passado, em agosto, né? Então, nós estamos aqui no estado de São Paulo com 80% das aulas que já retornaram, das redes que já retornaram, né? E as que não retornaram, qual é a previsão de retorno, né? Então, assim, muitas disseram que ainda iriam retornar em agosto, algumas, 38% em setembro e 13% em outubro. Então, pela nossa pesquisa, até outubro, todas as redes municipais do estado de São Paulo estarão retornando às aulas presenciais. E aí, assim, por que não retornou ainda, né? Qual que é essa preocupação, né? Então, assim, 23% o retorno está em discussão, 21% insegurança pela nova variante, né? Isso tem atrapalhado um pouquinho, preocupado um pouquinho a questão do retorno das aulas. 5% ainda não finalizou o planejamento, né? Isso é um pouco preocupante, porque nós tivemos aí desde o ano passado, mudou a gestão, tudo bem, começa o ano, a gente precisa fazer esse planejamento. E aí alguns dizendo, né, que após a população com ao menos a primeira dose da vacina, né? Então, alguns ainda estão atrelando o retorno das aulas com a questão da vacinação, né? Bom, o estado de São Paulo possui cerca de 3.898.000 alunos matriculados. Aqui tem alguns dados, né, do estado. 1.746.000 é o número de alunos que estão frequentando as escolas de forma presencial. Então, nós temos aí um dado importante de quase metade dos alunos, né, não chega aí a 45, estão nesse retorno presencial. Sabemos que esse retorno ainda está sendo gradativo, muitas redes ainda estão retornando em forma de revezamento, né, a gente fala por bolhas, mas já é um indicativo importante, uma sinalização importante para esse retorno. Então, esse dado, né, de 45% são as redes que já retornaram, né? A gente, lembrando que 80%, em torno aí de 80% das redes do estado de São Paulo retornaram. Então, assim, eu trouxe esses dados só para ilustrar um pouquinho, né, esses desafios da educação em tempos de pandemia. E agora, falando no retorno das aulas presenciais, qual é o desafio, né? Eu coloco aí como os 3 pilares: o sanitário, o pilar do protocolo socioemocional e o pilar do protocolo pedagógico. Esses são os 3 pilares que nós temos que olhar para o retorno das aulas. O sanitário, eu acredito que a maior parte das redes já conseguiu dar conta, né? Hoje a gente já sabe que é máscara, álcool em gel, distanciamento, colocar aí faixas de isolamento, enfim. Eu visito muitas escolas e a gente percebe que as questões de protocolos sanitários, isso está muito bem resolvido, né? Não sei se depois a gente pode estar discutindo isso no chat, se ainda existe alguma dificuldade. Inclusive, a preocupação que se tinha, será que os alunos, principalmente os pequenos, será que eles vão dar conta? Deixa eu deixar de compartilhar para falar aqui com vocês. Será que eles vão dar conta de cumprir os protocolos? Enfim. E a gente percebe que sim. E quanto menor, mais eles seguem os protocolos e ainda chamam a atenção do professor ou do coleguinha, né? Então, essas questões dos protocolos sanitários, eu acredito que é uma questão que já está bem resolvida. O que a gente precisa
pensar agora nos protocolos socioemocionais, de como fazer o acolhimento desses profissionais e desses alunos, porque nós sabemos que muitas dessas famílias, tanto dos nossos profissionais quanto dos nossos alunos, perderam, né, entes queridos, ou passaram por um processo da Covid, tiveram Covid, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O medo, então, quando você conversa com o professor, você fala, quais são os seus sentimentos para o retorno das aulas? Muitos dizem, eu tenho medo, eu tenho insegurança, angústia, ao mesmo tempo eu estou feliz, né? Então, assim, é um misto de sentimentos. E eu costumo dizer, é errado sentir medo? Não. É errado estar inseguro? Não. Né? É natural por tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas como que nós vamos apoiar os nossos profissionais para saber contornar esses sentimentos de uma forma que a gente passe para a comunidade, passe para os nossos alunos e familiares essa segurança. Então, a importância de olhar para esses protocolos socioemocionais, não só pensando no aluno, mas também nos profissionais da escola. Porque, olha, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui acompanhando o curso, e vocês podem me ajudar a confirmar, quando a direção ela está muito convicta, ela está muito segura desse retorno, e os professores também, os profissionais, esse retorno acontece de uma forma mais tranquila e mais leve, porque a gente passa isso para a comunidade, né? Mas quando nós não estamos seguros, a gente também passa essa insegurança. E aí, esse medo, ele aumenta ainda mais. Então, esse apoio socioemocional é muito importante. E claro que você tendo bons protocolos sanitários, EPIs, né, oferecendo isso, automaticamente você traz uma segurança maior. E, além disso, né, tentar trabalhar aí estratégias, fazer parceria, uma questão que eu não abordei aqui, mas que eu sempre falo muito, a importância do trabalho intersetorial. A gente sempre falou da importância do trabalho intersetorial. A educação sozinha, ela não vai salvar o mundo, apesar dela ser, né, uma das ferramentas mais importantes de transformação social, mas ela sozinha não consegue. A pandemia é uma questão de saúde, e que envolve também a questão social e que envolve também as questões psicológicas. Então, nós precisamos fazer um trabalho em rede, os municípios precisam, né, fazer aí um comitê nas suas redes, né, fazer aí uma parceria com a saúde, fazer uma parceria com a saúde, inclusive emocional do município, se tem alguns profissionais que trabalham essa questão psicológica, uma parceria com o social, né? A educação, ela passou a servir, entregar cestas básicas para as famílias, né? E quando que a gente imaginava que esse um dia seria o papel da educação? Agora, com o retorno das aulas, nós não podemos mais ser esse ponto focal de entrega de cestas, que o nosso ponto focal precisa ser outro, né? A nossa prioridade agora é olhar para a aprendizagem dos nossos alunos, não que antes não fosse, mas enquanto estava no ensino remoto, era possível fazer isso. E agora a gente precisa olhar para a merenda dessas crianças, né, no ensino presencial. Então, vamos fazer um trabalho em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, porque deixa de ser uma atividade, uma ação educativa, e passa a ser uma ação social. Nós não podemos deixar de olhar para essas famílias, não é isso, mas nós temos que dividir esse fardo, porque só a educação sozinha não vai dar conta, né? E aí esse apoio aos profissionais, né? Então, buscar junto ao RH das prefeituras, se tem um trabalho de apoio emocional a esses profissionais, buscar alguns programas, a Undime, inclusive, junto com o Itaú Social, criou um programa, né, de volta ao novo, que é justamente um programa de apoio socioemocional, tanto para os profissionais quanto para as crianças. Então, assim, buscar estratégias para olhar para esse socioemocional. Paralelo a isso, nós temos que pensar também no pedagógico, que é hoje o que mais nos aflige aí com esse retorno das aulas. E aí eu vou trazer para vocês o meu último slide, falando um pouquinho dessas questões do pedagógico.
Falei para vocês que eu ia apresentar um projeto piloto. O Estado de São Paulo, nós estamos fazendo um projeto piloto, pensando na recuperação diferenciada de acordo com os níveis de aprendizagem dos estudantes. O que isso quer dizer? Nós sabemos que as salas de aula sempre foram heterogêneas. Nós nunca tivemos uma sala 100% com os alunos no mesmo nível de aprendizagem. Mas, agora, mais do que nunca, isso ficou evidente, né? Ficou ainda mais ressaltado. Por quê? Apesar das estratégias de ensino remoto serem as mesmas para uma turma, né, seja através de atividades impressas, plataforma, a gente dependeu muito das famílias para ajudar nesse ensino, né? E nós temos também alunos que eles vão sozinhos, vão, né, mesmo sem o professor, e tem aluno que precisa de um apoio, né, fixo ali, de um mediador, de um adulto, de um professor. Então, com isso, com esse ensino remoto, acentuou ainda mais as diferenças dos níveis de aprendizagem dentro de uma única turma, né? Isso ficou muito evidente. Nós tivemos alunos, e nós fizemos uma avaliação aqui em Mariporã, que nós temos um sistema de avaliação do município, onde nós vimos que tem aluno que ele está dentro das habilidades esperadas para o ano que ele está matriculado. Isso é raro, né? Mas nós temos alunos que acompanharam, conseguiram dar conta, mas a grande maioria não, né? E aí, dentro dessa grande maioria, nós temos diferentes níveis. Então, nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo um projeto piloto para olhar para esses diferentes níveis de aprendizagem, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê disso, né? Por que a gente precisa olhar para isso? Então, assim, por que realizar projetos voltados à recuperação de acordo com os níveis de aprendizagem e como realizar a recuperação diferenciada? O Estado de São Paulo foi o único que fez, inclusive até o Conselho Nacional citou isso, foi o único que fez uma avaliação dos impactos da aprendizagem dos alunos, né? E aí, nós temos os dados que eu vou apresentar para vocês, e vocês acho que já devem ter tido acesso a isso. Em língua portuguesa, olha a diferença do nível de proficiência dos alunos entre os anos de 2021 e final de 2019. Então, nós tivemos uma queda, olhando aí para as redes municipais que atendem quinto ano e nono ano, de 29 e 12 no nível de proficiência em língua portuguesa. Quando a gente fala de matemática, essa queda é ainda maior, né? Então, olha a diferença aí na matemática. Esse também é um gráfico bem interessante, o percentual de estudantes alfabéticos no início do ano letivo. E aí nós comparamos, né, o que está em azul, o ano letivo do 2020. E o que está em amarelo, em laranjinha aí, o ano letivo agora deste ano, né, 2021. Então, nós começamos o ano com 3% de alunos alfabéticos, o ano passado, no primeiro ano, e este ano 2%. Então, a diferença ainda não é grande, porque é o início da alfabetização, né? Os alunos ainda estão iniciando essa alfabetização. Mas quando a gente vai para o segundo ano, olha, essa diferença já é gritante, né? Nós tínhamos 56% dos alunos alfabéticos no início do ano passado, no segundo ano, e esse ano nós temos apenas 21% dos alunos alfabéticos. E assim, sucessivamente, né, em todos os demais anos. Mas olha para vocês verem, né, a diferença maior ocorreu aqui no segundo ano, que é justamente esse período de alfabetização, que eu acredito que foi um dos segmentos que sofreu muito impacto nessa pandemia. Em 2020, 56% dos estudantes eram capazes de produção de texto como essa no início do segundo ano, né? Então, uma produçãozinha de texto como essa, né, com estrutura, com toda a questão de coerência, coesão, né? Claro que com letra ainda bastão, mas uma produção de texto legível, né? Em 2021, apenas 21%. Então, olha que isso bate
com a questão dos alunos alfabéticos também no segundo ano. E por que um projeto voltado para a melhoria de aprendizagem, né? Então, o acúmulo de defasagens pode ser representado como um iceberg, né? Então, apenas uma parte do problema é visível, né? Nós sabemos que existe a defasagem, né? Isso tá posto, né? Só que, assim, o grau dessa defasagem, isso está meio que obscuro, isso está escondido. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida, né? E se essa defasagem ela não for sanada, ela se ampliará. E essa é a nossa preocupação, né? De ir se arrastando, e a gente depois não dá, né? Não ter condições de dar conta dessa defasagem. Olha, por exemplo, se um estudante do 5º ano do ensino fundamental ainda não estiver plenamente alfabetizado, será essencial realizar um trabalho focado em garantir a sua alfabetização. Caso contrário, ele terá cada vez mais dificuldade de aprendizagem, né? Isso é fato. Aqui a gente apresenta um pouquinho um quadro das habilidades que os alunos deixaram de aprender no ano anterior, né? E o quanto isso interfere, porque aí vai vir um acúmulo de habilidades não aprendidas aí. Então, por exemplo, as habilidades do 4º ano, os alunos ainda têm a defasagem com as habilidades do 3º e do 2º ano que não foram aprendidas, né? Os alunos do 5º ainda têm uma defasagem do 4º, 3º e provavelmente de um 2º ano que não foi bem alfabetizado. E assim a gente vai tendo, como um efeito dominó mesmo. Então, além da ampliação da defasagem, que isso a gente sabe, houve um aumento na variedade dos níveis de aprendizagem. Como eu disse para vocês, cada criança teve um tipo de intervenção na sua casa, no seu ensino remoto. Então, isso interferiu demais nos níveis de aprendizagem. Então, além da defasagem, a gente sabe da defasagem. A gente precisa olhar agora para cada indivíduo, para cada aluno, porque cada um teve um nível de aprendizagem, né, diferente. E com isso, as abordagens focadas em ensinar de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada estudante serão cada vez mais fundamentais. Bom, e aí como que nós vamos trabalhar? Existem as estratégias de recuperação paralela, que é no contraturno escolar, mas nós temos que olhar também para essas atividades no turno escolar, né? Na recuperação contínua. E qual é o nosso projeto piloto? E eu trago aqui, né, apenas como até uma curiosidade, nós vamos fazer essa tentativa, vai ser o dia da semana diferente. Então, um dia da semana, os alunos serão reorganizados não por turma, mas por níveis de aprendizagem. E naquele dia vai ser trabalhado a dificuldade específica do seu nível de aprendizagem. Então, um dia da semana, as escolas estarão se reorganizando para trabalhar de acordo com a variedade do nível de aprendizagem, né? Então, essa é uma atividade de recuperação contínua, né? Um programa aí de aceleração, além da atividade de contraturno escolar, que os municípios e as redes precisam pensar nesse reforço, nessa recuperação paralela também. Bom, esse é eu acho que eu já falei demais, nós já estamos dentro do horário, mas trago aí um pouquinho, né, de todos os desafios que nós passamos no ano passado, no início da pandemia, nós conseguimos superar muitos deles, né, estamos superando a cada dia, e agora a gente precisa olhar para um planejamento futuro, para que essa defasagem e essa variedade dos níveis de aprendizagem não fiquem tão cumulativas que a gente depois não consiga dar conta disso, né? Então, o desafio é grande, né? Eu costumo dizer que mais do que a suspensão das aulas, o desafio maior é o retorno das aulas e olhar para todas essas questões, mas eu tenho certeza que as redes estão muito engajadas, precisa de muito planejamento, de muito estudo e de muito foco para a gente poder, né, atingir tudo isso. E aí eu encerro com o último slide aí, agradecendo, né, a paciência de vocês, a atenção de vocês.
coloco aí o meu contato no Instagram, eu costumo compartilhar muitas das minhas ações enquanto secretária de Educação, enquanto presidente da Undime, as ações aqui do município no meu Instagram, né? Um Instagram bem profissional. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do nosso trabalho, fica aí o convite, tá bom? Bom, acho que é isso, professor. Bom, boa noite. Eu começo pedindo desculpas, Márcia, a você, Antônio, e a todos os demais colegas que compartilham o curso. Eu fui no evento representar o CNE, que deveria terminar, no máximo, às 16h30. Às 17h30 eu pedi para sair, porque eu disse, olha, eu tenho um curso que agora não dá mais para ficar. Né? Então, me desculpem, não é pelo atraso, mas estava representando o CNE. Márcia, eu pude acompanhar praticamente toda a sua intervenção, sua palestra, fantástica. Eu acho que você trouxe, né, um overview de toda essa complexidade desde o início da pandemia até o momento atual, né, do ponto de vista dos déficits de aprendizagens, da reorganização curricular, do planejamento. Né? Eu acho que você tocou no ponto que, para mim, também é central, a questão do foco, né? Ter clareza que a gente vai precisar, mais do que pensar em mais conteúdo, como qualificar os conteúdos essenciais para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Né? Então, é um cenário complexo que vai exigir, como nunca, planejamento, foco, organização, uma avaliação permanente, diagnóstica. Parabéns pela não só o trabalho coordenado no âmbito da Undime, mas também pelo trabalho que vem realizando no município de Mariporã. Márcia, eu recebi aqui várias perguntas. Considerando o horário, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todas as perguntas, aí eu peço para que você responda o conjunto, até porque algumas delas se interrelacionam. Então, eu vou ler e aí depois, então, você responde em bloco, por conta, inclusive, do próprio horário, tá certo? A primeira pergunta veio da Aline Bruno. Boa tarde. O ensino remoto pode ser comparado com o método GIC? Rosângela Langer. Boa tarde. O Brasil precisa pensar em uma formação continuada na área da informática para os pedagogos. A alfabetização digital é muito importante. O que será feito para que o pedagogo consiga seguir, por exemplo, o currículo em tecnologia e computação da educação básica que está alinhado com a BNCC? Então, o mundo geek é a questão da educação digital, que eu acho que é um desafio. Praticamente, a gente mudou o pneu com o carro em movimento. A gente não preparou os professores, por isso que eu considero os professores verdadeiros heróis, e as professoras heroínas, porque tiveram que, de alguma maneira, enfrentar toda uma situação para a qual não foram preparados, principalmente em relação ao mundo digital. Essa é a pergunta da Rosângela. A Luciana, Márcia, você, como nossa representante aqui no Estado de São Paulo, vislumbra alguma solução para atingirmos as metas do Fundeb e dos 25%, ainda estando remotos? Existe alguma opção? Então, a Érica dos Santos, ela disse, não ficaria maçante para o aluno aula de reforço se a aula normal, aí botou entre aspas, na aula normal, na realidade já é uma aula em recuperação, visto que o professor sabe que o aluno tem essa dificuldade, devido a toda a defasagem. A Rosângela Torres, quais as estratégias devem ser adotadas pelas escolas para as avaliações do SAEB? Então, eu estou resumindo algumas delas, porque são longas e pelo tempo, mas a essência é essa. Quer dizer, a gente vem discutindo muito isso no CNE, se de fato essa avaliação universal que o MEC quer fazer agora, se isso não vai trazer muito mais prejuízo
principalmente em disponibilizar isso lá no meio de um processo eleitoral, em 2022, quando deveria, na verdade, fazer um trabalho muito mais amostral e trazer para as redes as dificuldades, né? Então, esse é um ponto que, dentro do próprio Conselho, nós temos uma visão diferente daquela do MEC, do INEP, né? O Cláudio Alves, ele diz, a pandemia, dentre todos os apontamentos negativos já mencionados, também vem efetivando um problema muito antigo que agora toma proporções alarmantes, a evasão escolar. Como amenizar uma questão tão grave como essa? A Maria da Conceição dos Santos Ferreira, ela pergunta como está sendo pensada a forma a ser dado o apoio social emocional para os profissionais da educação. Quer dizer, a questão socioemocional, que eu acho que você também colocou. A Luísa Yuba, ela pergunta, gostaria de saber em quais estudos vocês se basearam para elaborar o programa de recuperação. E a Gislaine Aparecida, ela pergunta, com relação à recuperação paralela, cada professora fica responsável por uma turma reorganizada. E a defasagem específica dessa turma, quer dizer, ela quer saber o seguinte, se ele fica responsável por uma turma reorganizada e a defasagem específica da turma, né? E Marinalva Coelho, ela pergunta, a minha grande preocupação é sobre a disponibilidade de professores nas escolas. Este fator de ter um professor qualificado e sem janelas de aulas para que não haja turmas sem aulas é fundamental, para que possamos recuperar e superar esta fase. Existe algum trabalho neste sentido? A Sandra Rodrigues, os municípios que não conseguirem implementar a recuperação paralela poderão ser cobrados quanto a isso, mesmo se oferecerem a recuperação intensiva e contínua? E, por fim, não, ainda tem, chegou muitas perguntas, viu, Márcia? O André Luiz, que bom, quando tem perguntas, significa que as pessoas não só prestaram atenção, mas se motivaram pelo tema, então isso é bom, né? O André Luiz, ele pergunta, diz o seguinte, ótima explanação, uma provocação. Como equilibrar a necessidade de recuperação com os afastamentos de professores e a impossibilidade de contratações novas por conta da Lei 173? E agora sim a última pergunta, da Sandra Pereira. A recuperação paralela aumenta os contratos. Os tribunais de contas apontam as justificativas de recuperação paralela são aceitas, são aprovadas, né? Então, a gente vê o seguinte, se você juntar as perguntas, você vai ver que tem muita questão vinculada à recuperação, aos déficits de aprendizagens, a questão, por exemplo, de contratações para, eventualmente, dar conta dessas questões. Então, são questões... E esse foi o nosso grande objetivo, Márcia, em primeiro lugar, quando lhe convidamos, até porque essa é uma parceria, esse curso, né, da Cátedra da UEA Ribeirão Preto com a Undime São Paulo, mas era também trazer esse seu amplo e vasto conhecimento do chão de escola para esse ambiente. Né? Você está ali no dia a dia, né? Diferente da maioria dos palestrantes anteriores, que foram muito bem avaliados aqui, e você também está sendo super bem avaliada, mas o seu diferencial é que você está ali, está na batuta ali, está no chão de escola, né, está enfrentando a realidade. E a gente quer muito também trazer com isso, Márcia, essa é a preocupação do Antônio, a minha também, de toda a equipe do IEA, é como a gente eventualmente pode até ajudar em pequenos minicursos mais operacionais, né? Porque a estrutura do curso já está montada, das 20 aulas. Mas, quem sabe, se a gente não pode fazer pequenas pílulas, pequenas aulas, pequenas no sentido de gravitar, né? De estar em torno do curso,
mas de questões mais operacionais para ajudar os gestores escolares. E eu acho que a sua aula conseguiu, de certa maneira, trazer muito isso para a gente. Então, Márcia, fique à vontade de colocar tantas perguntas, né? Mas isso demonstra, né, como você motivou a turma para o tema. Que bom, fico feliz. Isso realmente é sinal aí de que prestaram atenção na minha fala. Bom, eu vou começar de trás para frente, professor. Começando aí pela provocação do André, o André de Limeira, meu companheiro de diretoria da Undime. Mandar um abraço aí para todos secretários. Essa questão do desafio da contratação, né? Eu vou trazer uma experiência que eu tive em Atibaia, estou trazendo para Mariporã, hoje eu assinei o contrato. Nós temos que ter estratégias, gente. Uma coisa que eu aprendi nesses 9 anos de gestão à frente da Secretaria de Educação é pensar em estratégias e em saídas, né? Esse é o nosso papel enquanto gestores. Infelizmente, dentro do setor público, nós temos muitas burocracias e parece que fazem de tudo que é para não dar certo, né? Essa é a impressão que a gente tem, infelizmente. E aí, devido a todas essas burocracias, a educação pública vai ficando para trás e a educação privada vai, né, andando para frente. Só que a gente tem que olhar para essa educação pública, ela não pode ser menos inferior, enfim, do que uma educação particular, uma educação privada. Eu sempre falei isso, a gente tem que dar as melhores oportunidades, assim como uma escola particular, uma rede privada. Com relação à recuperação paralela, qual foi a saída que eu tive lá em Atibaia em 2014, e eu deixo aqui, né, como sugestão. Nós fizemos a contratação de um serviço terceirizado. Então, nós contratamos um serviço terceirizado, uma empresa, essa empresa faz a contratação dos profissionais, isso a gente pode pagar com o Fundeb, né? Então, é um serviço, é uma prestação de serviço, a gente não está terceirizando a mão de obra, né, de professor, a gente nem chama professor, nós chamamos esses profissionais de mediadores de aprendizagem, né? Então, é uma forma de você, porque eu sei, né, essa foi a saída que nós encontramos em Atibaia, aprovado pelo Tribunal de Contas, tudo direitinho, desde 2014, porque nós não tínhamos professores, muitas vezes nós não temos professores para sala regular, né? Então, eu tinha escolas que tinha professor de reforço de manhã, mas não tinha professor de reforço para a turma da tarde, né? Então, assim, isso era muito complicado. Então, a saída que nós tivemos foi essa contratação, né, de um serviço terceirizado. Foi um sucesso em Atibaia. Você garante esse reforço desde o primeiro dia de aula até o último dia, os profissionais. Um profissional entrou de licença, aconteceu alguma coisa, tem um outro profissional no lugar, sempre com acompanhamento da Secretaria de Educação. Então, toda a proposta pedagógica, o coordenador, o acompanhamento pedagógico é da Secretaria de Educação, né? Mas a mão de obra, muitas vezes, que não tem no município, então, aí uma estratégia que nós encontramos, tá? Então, respondendo aí as duas perguntas, as duas últimas perguntas aí. Com relação a uma pergunta que uma pessoa fez aí também, né? Se não fica maçante, né? O aluno já tem aula regular e depois ele vai fazer o reforço. Então, realmente, nós, enquanto gestores, nós, enquanto professores, nós temos que olhar qual será essa atividade do reforço escolar, porque ela não pode ser uma atividade igual do turno regular, né? Justamente tem que ser atividades que são estratégias diferentes, porque se o aluno ele já não aprendeu no turno com aquela atividade, não adianta eu repetir aquela atividade no contraturno escolar, né? E aí no contraturno, o que acontece? São menos alunos, eles já são agrupados por níveis de aprendizagem, então a gente não vai repetir e isso não pode acontecer. E aí entra o papel dos gestores, coordenador, do diretor de escola e da Secretaria de Educação de acompanhar como serão essas atividades no contraturno escolar, né? Então, não pode ser, claro que não pode ser um repeteco da atividade do turno regular, porque senão fica maçante e se já comprovou, se aquela atividade do turno a criança ainda está com dificuldade, né? Então, nós precisamos mudar as estratégias das atividades do reforço escolar.
Uma outra questão que apareceu, a questão da avaliação do SAEB, né? Assim como o professor Mozart já se posicionou, acredito que até enquanto Conselho Nacional de Educação, a Undime também se posicionou junto ao MEC sobre essa questão. Nós não somos favoráveis ao SAEB este ano. Nós solicitamos ao governo federal que, ao invés de fazer o SAEB no formato como que se fizesse uma avaliação diagnóstica desse retorno das aulas presenciais, para que a gente utilize esses dados para um planejamento, inclusive dados importantes para o próprio governo federal pensar em políticas públicas, porque hoje a gente sente falta, né, de políticas públicas do governo federal para os municípios, né? Então, essa foi a proposta da Undime, para que se substituísse o SAEB para uma avaliação diagnóstica e, a partir daí, pensar em ações pertinentes, um planejamento para esse trabalho aí de recuperação dos alunos por conta da pandemia. Infelizmente, a resposta que nós tivemos do MEC é que é uma série histórica, que precisa dar continuidade, enfim, né? Então, nós não tivemos aí sucesso nessa empreitada. O que a gente precisa deixar muito claro para os municípios é que a gente não pode usar esse dado, como o professor Mozart falou, é um ano muito complicado, é um ano político. Esses dados, a gente tem que trabalhar muito isso com os nossos prefeitos também, né? Lembrar que, olha, essa avaliação foi feita no período de pandemia, transição de governo, mudaram os prefeitos, né? Então, tem diversas variantes que a gente não pode levar em consideração como, né? Claro que é um dado real, mas de um momento atípico que a educação viveu, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Uma outra questão que trouxeram as questões dos investimentos do Fundeb, eu até ia falar que esse foi um desafio que nós enfrentamos, a aplicação dos 25%. Isso foi um desafio muito grande para os municípios, principalmente os municípios que têm uma boa arrecadação. Inclusive, está tramitando uma PEC aí, né, para não considerar os 25%. Eu, particularmente, tenho um pouco de receio dessa PEC ser aprovada, por quê? Isso vai demonstrar que a educação não precisa de investimento nos próximos anos, né? Então, se a gente falar, não, vamos relevar os municípios que não atenderam os 25%, tudo bem, teve a questão da pandemia, mas nós tivemos também formas de investimento. Não teve aula, não teve transporte escolar, mas deu para fazer a reforma numa escola, deu para fazer um planejamento, compra de materiais, formação dos profissionais, né, infraestrutura. Então, não dá para a gente dizer que... A gente sabe que é desafiador cumprir os 25%, mas aí entra novamente o papel do gestor, de fazer com que pensar num planejamento para que a gente fala tanto que a educação precisa de dinheiro, a educação pública precisa de dinheiro, e quando se tem, a gente não consegue investir, né? E tudo isso precisa de planejamento. Não dá para sair gastando também de forma aleatória, comprando equipamentos que muitas vezes não vão ser usados só para cumprir os 25%, né? E esse gasto, eu vou dar um exemplo aqui do meu município, aqui em Mariporã. Aqui 100% da frota do transporte escolar é terceirizada. Então, por mês, nós gastamos, ou melhor, investimos 1 milhão em transporte escolar. O que eu fui fazendo? Cada mês, eu não deixava esse 1 milhão ficar parado. Passava um mês, eu já pensava, o que eu vou fazer com esse 1 milhão que nós deixamos de investir no transporte escolar porque não teve transporte escolar? E aí eu já fazia o investimento. Não deixava acumular para pensar no final do ano nesse gasto, né? Então, isso é muito importante, isso é um papel fundamental do secretário de Educação, junto com o secretário de Fazenda, Finanças e junto com o prefeito, né? Esse planejamento. É muito preocupante a gente levantar uma bandeira de não atingir os 25%, porque nós vamos estar, talvez, transmitindo uma mensagem que a educação não precisa de reforço, né? Que mais? Agora, professor do céu, eu me empolguei aqui, agora esqueci das perguntas, mas vamos lá. Os municípios que não conseguirem implementar a recuperação paralela poderão ser cobrados? Quanto a isso, mesmo oferecerem a intensiva e a contínua, né? Então, a gente tem que olhar aí para essa questão da legislação, que a recuperação paralela é direito do aluno,
né? E claro que a cobrança poderá vir, né? Pode vir, como pode não vir, mas independente de pensar em cobrança, a gente tem que pensar em estratégias de recuperar esses alunos. E uma das estratégias é a recuperação paralela, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. Recuperação paralela, como que fica, cada professora fica responsável por uma turma reorganizada, a defasagem específica dessa turma. Nesse dia diferente é justamente isso. A gente vai fazer um levantamento dos professores que têm mais habilidades, talvez, em trabalhar a alfabetização, e aí cada professor vai ficar com um nível de aprendizagem para ele estar atuando. Ele não fica com a sua turma, ele fica com um nível de aprendizagem de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua experiência. Tem professor que gosta mais de trabalhar a alfabetização, tem professor que gosta mais de da produção de texto, então vai de acordo aí com a sua experiência. Deixa eu retomar aqui. O socioemocional, né? Como está sendo pensada a forma dada ao apoio socioemocional. Como eu falei para vocês, parceria com outras secretarias que tenham profissionais que possam dar esse apoio. A Undime São Paulo, a Undime Nacional tem o programa de volta ao novo, né? Apoiando as redes nessa questão do socioemocional. Tem institutos que estão fazendo programas socioemocionais, então aí é pensar nessas estratégias. Aqui em Mariporã eu já implantei também um programa socioemocional, foi uma das primeiras ações que eu tive aqui junto aí do planejamento do retorno das aulas. Deixa eu ver o que mais, professor. Me ajuda aí a lembrar se tem mais alguma... a questão da tecnologia dos professores, a formação, isso é fundamental, né? A pandemia veio para trazer luz a essa questão, então as redes precisam pensar, né, em estratégias de formação e também de estrutura, da infraestrutura de tecnologia, né? Então, eu acho que tem que caminhar essas duas questões juntas, eu acho que a tecnologia veio para ficar, a gente precisa utilizar dessa ferramenta como uma das estratégias de aprendizagem, e aí cabe aí aos municípios fazerem formações, utilizarem essas ferramentas, né, trabalharem a forma como essa ferramenta, essa estratégia pode servir aí para o processo de ensino-aprendizagem. Então, na verdade, a tecnologia, ela é uma das estratégias, é uma das ferramentas, e ela deve estar a favor da aprendizagem dos alunos, né? Então, ela não é a ferramenta específica, a gente não pode depender da tecnologia para a aprendizagem, sim, né? Ela vai ser uma das ferramentas para esse processo, e a formação dos profissionais é inevitável. E acho que a primeira pergunta, o ensino remoto pode ser comparado ao método JIC, né? Na verdade, o método JIC, ele é um método específico, né? É uma plataforma, é algo mais elaborado. O ensino remoto, como eu trouxe os dados para vocês aqui no Brasil, foram diversas formas. Atividades impressas, WhatsApp. Então, assim, foi um ensino remoto de acordo com a realidade de cada município, de cada comunidade escolar. Então, não teve um modelo fechado, né? Então, cada município e cada escola conseguiu entender a sua realidade e ver a melhor forma como esse ensino chegava na casa das famílias. Então, não era nada regulamentado, nada, né, muito estruturado. Era de acordo com cada realidade. E já o método JIC, ele tem toda uma estrutura, plataforma, tem toda uma metodologia, né, diferente do que nós aplicamos no nosso ensino remoto, conforme eu apresentei os dados das pesquisas. Eu acho que eu respondi quase tudo, professor. Não, respondeu tudo. Parabéns, Márcia. Eu acho que, portanto, eu passo somente agora para você fazer sua despedida, para todo o pessoal que acompanhou até agora. Foram quase 220, mais de 220 secretários, educadores, gestores que lhe acompanharam na tarde de hoje, né? Então, sua despedida e já, né, faço a minha também, lembrando que quinta-feira que vem vamos ter a Maria Inês Filho, que vai trazer exatamente esse tema dessa última pergunta, a educação híbrida, né?
Então, parabéns, Márcia. Muito obrigado por toda a sua colaboração, parabéns pelo seu trabalho, né? E aí, depois da sua despedida, Antônio faz o encerramento aí final. Obrigada, professora. Eu só quero trazer aqui um esclarecimento. Quando eu falei da terceirização, não que eu sou a favor da terceirização, mas nós temos alguns entraves de contratação, e aí eu falei que nós temos que buscar estratégias, algumas saídas, né? Não que eu sou a favor de terceirizar, nada disso, mas é que são algumas estratégias para garantir a aprendizagem dos nossos alunos, principalmente porque a gente muitas vezes tem dificuldade até de ter um professor no turno regular, na sala regular, então a gente não pode, né, utilizar essas dificuldades. Um exemplo que eu vou dar para vocês, quando eu cheguei aqui em Mariporã, eu falei para a equipe, tem reforço escolar aqui em Mariporã? Ai, não tem, porque é muito difícil o transporte escolar, as escolas são distantes. Eu falei, não importa, cabe à gestão pensar numa estratégia de transportar esses alunos, ou desses alunos ficarem, mas se eles ficarem o dia todo na escola, aumenta a merenda. Não importa. Se eu tiver que cortar um outro gasto para investir na merenda, para que esse aluno tenha recuperação, para que ele tenha o direito a um reforço, nós vamos fazer. Então, são questões mesmo de prioridades e de estratégias, tá? Então, não é levantando aí uma bandeira de terceirização, nada, mas são estratégias que a gente busca justamente para pensar nessas saídas, pensando sempre na aprendizagem efetiva dos nossos alunos, tá bom? Bom, professora, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, né? Enquanto presidente da Undime São Paulo, é uma honra muito grande ter o logo da Undime São Paulo junto nesse curso. A gente tem acompanhado aí os elogios, os agradecimentos dos profissionais que estão fazendo, né, participando do curso, do nível de qualidade, e para mim foi uma honra gigante compor aí esse grupo aí de profissionais que estão colaborando no curso. Então, muito obrigada, mais uma vez quero parabenizar a iniciativa de vocês, né, toda a cátedra, o IEA, agradecer também aí o Antônio, agradecer o Rafael, a Thaís, que estão aí nos bastidores, porque nós sabemos o quanto vocês têm se desdobrado para fazer com que essa formação chegue de fato no chão da escola pública. E esse tem sido aí, esse é o papel da Undime São Paulo também, de olhar para a educação pública com qualidade, e eu tenho certeza que junto aí com a USP, com o IEA, isso fica ainda muito mais fortalecido. Então, muito obrigada pela parceria, e eu me coloco aí à disposição sempre que for necessário e preciso, estou junto aí com vocês. Muito obrigada. Ok, Márcia, obrigado, viu, mais uma vez pela excelente aula que veio a se somar ao conjunto de outras aulas que têm sido muito boas, né, muito bem recebidas pelos participantes. Espero que tenham todos podido aproveitar. Lembrando que o material todo estará disponível na nossa plataforma do curso, né, da aula de hoje também. E encerro agradecendo ao nosso staff, Rafael, Thaís, João, que estão sempre por aqui, ao Mozart, e a todos vocês por terem estado conosco até esse momento. Então, uma boa noite a todos, se cuidem e nos vemos na quinta-feira que vem. Obrigado.